A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Neste sábado vamos abordar o tema da mediunidade, das manifestações anímica, mediúnica dos espíritos e também falar um pouco do superconsciente. O corpo humano possui diversas glândulas responsáveis por diferentes funções no nosso organismo, sendo que a glândula pineal ou epífise ainda causa dúvidas sobre as suas reais funções. A pineal é uma glândula endócrina, ou seja, ela produz hormonas que são liberados e transportados na corrente sanguínea a diversos órgãos, que está localizada na parte central do cérebro, que tem o formato de uma pinha de coloração vermelha ou acinzentada, com um diâmetro com cerca de 5 a 9 milímetros, do tamanho de um caroço de azeitona, para termos uma ideia. A glândula pineal desempenha importantes funções no corpo humano, regulando desde as condições físicas e os ciclos vitais, como, por exemplo, os do sono e da sexualidade, até o controle das emoções. Quanto à regulação do sono e da sexualidade, esta se dá por meio da síntese de dois hormonas essenciais para o corpo humano, a melatonina e a serotonina. Pela sua localização, a glândula pineal também é conhecida como o chamado terceiro olho, aí na linguagem do senso comum, portanto um meio de contacto com o mundo espiritual. No século XVII, o filósofo René Descartes defendia que a glândula pineal seria a morada da alma no nosso corpo. No livro Mediunidade, Estudo e Prática, programa 2 da Federação Espírita Brasileira, sob a organização de Marta Antunes de Oliveira de Moura, no seu módulo 3º, tema 1, que fala da manifestação anímica mediúnica dos espíritos, temos o seguinte: a ação nos sistemas nervoso e endócrino, a glândula pineal. E diz assim que, enquanto permanecer o circuito mediúnico, ocorrem ações nas estruturas nervosas, especialmente nas do sistema nervoso central, assim como nas glândulas endócrinas, sobretudo nas de secreção interna. No processo, destaca-se o papel exercido pela glândula pineal ou epífise, que, pela ação preponderante durante o intercâmbio mediúnico e no psiquismo humano em geral, é denominada glândula da vida mental pelos orientadores espirituais, que também assim se referem a ela. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio das suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ligada à mente, por princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energia psíquica a todos os armazéns autónomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Durante a formação do circuito mediúnico, próprio do estado de transe mediúnico, as ondas mentais emitidas pelo espírito comunicante se deslocam ao longo do córtex cerebral do médium em processo de varredura, até atingirem a região mediana do cérebro, onde estão localizadas estruturas nervosas diretamente envolvidas nas funções psíquicas do ser humano.
Nesse local, caros amigos, é possível ao espírito comunicante ter acesso às memórias do médium sob a concordância deste, uma vez que os impulsos mentais do espírito estão ligados à mente do intermediário, que ainda se encontra no corpo físico. É também possível ao médium processar ideias que lhe chegam ao mundo íntimo e ao mesmo tempo acionar comandos psicomotores para que essas mesmas ideias sejam expressas aos circunstantes na forma de evidências da palavra escrita ou da palavra falada. São exemplos de comandos psicomotores, movimento da mão na psicografia, emissão verbal na psicofonia, manifestações ópticas ou visuais, auditivas ou ópticas, respectivamente na vidência e audiência mediúnicas. Enquanto durar a comunicação mediúnica, o médium é mantido sob os cuidados e a atenção da equipe espiritual que dirige o grupo mediúnico, permitindo que os sistemas nervoso e endócrino sejam preservados. Com a atuação preventiva dos benfeitores espirituais antes da comunicação mediúnica, as células nervosas recebem novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. Portanto, porque tem a ver com o corpúsculo de Nissl, necessários aos processos de inteligência. André Luiz, espírito, fornece muitos outros esclarecimentos relacionados ao atendimento ao médium antes da manifestação mediúnica do comunicante espiritual, mas que podem ser assim sintetizados, resumidos. O sistema nervoso simpático, nomeadamente o campo autónomo do coração, recebeu auxílios enérgicos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O nervo vago, foi defendido por nossa influência contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Como durante o intercâmbio mediúnico há significativa atuação no sistema nervoso central e periférico e no sistema endócrino, é fácil perceber que ocorrem também reflexos em todas as demais estruturas orgânicas do corpo físico e do perispírito ou corpo espiritual. Contudo, caros amigos e ouvintes, fica evidente que a ação mental representa a base dos mecanismos da comunicação mediúnica, como explicam os espíritos Erasto e Timóteo no livro dos médiuns, em seguida apresentados de forma muito resumida na forma de itens para facilitar, digamos, o entendimento. E diz assim que, de facto, nós nos comunicamos com os médiuns tão só pela irradiação do nosso pensamento. Assim, quando encontramos num médium o cérebro repleto de conhecimentos suscetíveis a nos facilitarem as comunicações, preferimos nos servir dele porque com ele o fenómeno da comunicação se torna muito mais fácil. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda, e isso quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. Agora, o espírito Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, no capítulo Superconsciente, esclarece o seguinte, que todas as aspirações do ser humano, seu futuro, suas conquistas a serem realizadas, o seu céu, encontram-se esculpidos no superconsciente, mesmo que adormecidas em estado de inconsciência. A área nobre do ser
é o fulcro da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo da evolução. Sede física da alma reencarnada, responde pelos subtis processos da transformação dos instintos em inteligência e dessa em angelitude, passo que será conquistado mediante esforço pessoal e intuição espiritual dos objetivos mais significativos do transcurso existencial pelo corpo físico. O superconsciente, caros amigos, é também conhecido como inconsciente superior, de onde dimanam as funções parapsíquicas superiores, assim como as energias espirituais. Equipado com chips ultrassensíveis, aí se encontram os tesouros da vida transpessoal, no qual o trânsito entre as esferas orgânica e psíquica se faz mais livre e de forma mais ampla. A fim de poder manifestar o colossal tesouro de energias que detecta o organismo, reveste-o de células, favorecendo a intercomunicação dos dois campos nos quais se movimenta o espírito, o material e o espiritual. Irradiando-se do centro de força ou do chakra coronário por sucessivas emissões de ondas de pensamento, através dos exercícios de concentração, meditação e prece, desenvolve-se abrindo os registros para a captação de outras mentes que se lhe cruzam no mundo extracorpóreo. Favorecendo a paranormalidade humana, o superconsciente é o núcleo onde têm lugar os fenómenos mediúnicos por facultar a decodificação da mente que se lhe direciona, assim transformando-a em palavras, projeções ideoplásticas, manifestações artísticas, culturais, materiais, etc. Laboratório vivo do espírito, que no seu campo imprime as necessidades futuras, quanto no inconsciente guarda as memórias de todos os atos transatos, seu potencial é ainda muito desconhecido, merecendo que nele se aprofundem as sondas da investigação, a fim de melhor e com sábia maneira poder utilizá-lo com proficiência. Tendo na epífise ou glândula pineal o veículo para as manifestações psíquicas superiores, mediante exercícios mentais e morais, amplia a capacidade de registro do mundo ultrassensível, que se exterioriza através dos equipamentos de alta potência energética de que se constitui. Por outro lado, é o celeiro do futuro do ser por estar em ligação com o psiquismo cósmico, do qual recebe forças específicas para o desenvolvimento intelecto-moral, da afetividade, das expressões sexuais encarregadas da perpetuação da espécie, do equilíbrio da hereditariedade de outros fenómenos que afetarão o comportamento psicológico. Caros ouvintes, à medida que o ser se consciencializa do potencial elevado que lhe dorme em germe no superconsciente, mais pode utilizá-lo a serviço da vida, crescendo no rumo da identificação com Deus. Redes de fibras nervosas muito delicadas conduzem as energias que se exteriorizam da pineal e se expandem por todo o cérebro, facultando que ocorram os fenómenos espirituais. Essas energias irrigam de vitalidade as demais glândulas endócrinas, estabelecendo circuitos especializados que beneficiam o organismo em geral. Intuição, inspiração superior, psicofonia, psicografia traduzem a plena sintonia entre os espíritos e os homens como resultado da identificação entre o seu superconsciente e as mentes desvestidas de matéria. De forma análoga, irradiações de teor pestífero e perturbador, procedentes de fontes mentais degeneradas, sincronizam com o inconsciente inferior dos indivíduos, no qual estão gravadas as experiências inditosas que geraram vítimas
ora alucinadas, que retornam para provocar reabilitação e reajustamento, fazendo psiquicamente por meio de fixações mentais saturadas de ódios e pressentimentos que produzem patologias obsessivas de variada espécie. Uma vida mental, caros amigos ouvintes, uma vida mental e vida moral saudáveis, assinalada por hábitos edificantes, amplia a capacidade do superconsciente ou do self para que os laboratórios celulares produzam irradiações específicas portadoras de equilíbrio e de paz. O cultivo de um campo com carinho e sementes selecionadas responde com farta colheita de flores e sazonados frutos, enquanto que, deixado o abandono ou o descaso, restitui a indiferença com que é tratado através de cardos e abrolhos ou aridez e morte. O cérebro é central de forças que, somente a pouco e pouco, vem sendo descoberto, jazendo ignorado na sua quase totalidade, em especial no que diz respeito aos fenómenos psicológicos, parapsíquicos e mediúnicos. É somente a epífise ou a pineal, situada no cérebro, por cima e atrás das camadas ópticas, que constitui por si mesma um incomparável santuário que vela as funções sexuais durante a infância e na puberdade experimenta significativas alterações na forma e na função. Torna-se, a partir daí, um feixe de luz, um lótus de 1000 pétalas que se abrem como antenas ultrassensíveis em direção às esferas espirituais de onde procede a vida, desempenhando papel fundamental nas experiências espirituais do ser humano. Caros amigos e ouvintes, é natural, portanto, que o superconsciente seja um enigma a ser decifrado por significar na sua essência o fulcro de ligação mais eloquente do espírito com o corpo, mantendo a programação das futuras conquistas que devem ser conseguidas ao ritmo da alegria e da saúde. Ainda sobre este assunto do superconsciente, o espírito André Luiz, no livro No Mundo Maior, na psicografia de Francisco Cândido, no capítulo da Casa Mental, esclarece o seguinte. E para terminarmos, não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo andar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos a edificar. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, caros amigos ouvintes, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. É claro que falamos aqui um bocado de linguagem que podemos chamar técnica, que podemos esclarecer de forma mais simples a quando dos nossos estudos na Associação Cultural Espírita de Xerense. E falamos aqui da mediunidade, que é uma coisa muito séria. A mediunidade não é boa nem má, é neutra. Será boa ou má conforme o que fizermos dela. Muitos médiuns se julgam seres superiores, seres privilegiados, esquecendo que, na realidade, são espíritos com débitos elevados, advindos de um passado trevoso, e hoje têm a oportunidade abençoada
de ajudarem num centro espírita, não sozinhos, porque torna-se perigoso, mas num centro espírita idóneo, e temos aqui um na Ilha Terceira, num centro espírita idóneo, num grupo, podem aprender, esclarecer-se e, quem sabe, um dia poder ajudar. A mediunidade é uma ferramenta muito útil quando direcionada para o bem e de forma gratuita, pois dai de graça o que de graça recebestes. Caros amigos e ouvintes, ficamos hoje por aqui. Algum esclarecimento: estamos na Canada da Luciana, número 8A, em Santa Luzia de Angra, na Associação Cultural Espírita de Xerense, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, para palestras públicas, cuja entrada, como sabemos, é livre e gratuita. Portanto, marcamos encontro agora para o próximo sábado. Até lá, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade, saindo da vossa zona de conforto. Bem-aja a todos e um grande abraço aqui de Pedro Silva. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.